Graça e a paz. Meus queridos, eu estou profundamente desejoso que todos que estão assistindo os vídeos estejam sendo edificados, tenham a sua fé andando numa crescente, a fim de que tudo que nós ouvirmos através dessa mensagem venha frutificar em outras vidas, possa ser um instrumento de alcance aquele que precisa conhecer mais sobre o reino. Então, o meu intuito é único e exclusivamente anunciar o reino do Senhor Jesus. O meu intuito ele é único e exclusivamente transmitir a mensagem que tenho recebido através da leitura, meditando, buscando. E se você tem se sentido bem, você pode compartilhar essas mensagens, você pode enviar para os seus parentes, seus amigos. Fique à vontade para multiplicar. Quanto mais pessoas ouvirem a mensagem sobre o reino, mais frutos serão estabelecidos nas vidas, mais frutos serão colocados diante de muitas pessoas, no sentido de que elas receberam uma semente e deixaram florescer em seus corações. E hoje eu estava meditando já durante um certo período acerca dos discípulos, daqueles homens que andaram com o Senhor Jesus, aqueles que viram tudo que aconteceu durante o ministério do Senhor Jesus. Então me veio uma palavra e eu quero nesse momento compartilhar, porque eu sei que, assim como foi comigo, muitas pessoas sequer conhecem, sabem os nomes de todos aqueles que estavam ali e que andaram com Jesus durante o seu ministério. E como foi o fim de suas vidas. Então, eu quero meditar numa palavra com todos e em seguida falar um pouco desses homens de fé e que foram muito além, eu acredito, do que muitos poderiam suportar. Nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim, a partir do primeiro versículo: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então aqui nós vemos o autor desta carta começar dando instruções, onde ele vai falar
mais adiante sobre a disciplina de Deus sobre os seus filhos. Então ele começa nos instruindo e afirmando que na luta contra o pecado, nós ainda não resistimos ao ponto de derramar o próprio sangue. Então, a respeito desses homens que andaram com Jesus, que estiveram ao seu lado durante a caminhada, eu quero falar um pouco de cada um deles, a partir de André. André foi discípulo de João Batista, de quem ouviu a seguinte afirmação sobre Jesus: eis aqui o Cordeiro de Deus. André comunicou as boas novas a seu irmão Simão Pedro: achamos o Messias. O lugar do seu martírio foi em Acaia, província romana, que com a Macedônia formava a Grécia. Diz a tradição que ele foi amarrado a uma cruz em forma de X para que seu sofrimento se prolongasse. Bartolomeu tem sido identificado como Natanael, natural de Caná da Galileia, recebeu de Jesus uma palavra edificante: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia, pregando e ensinando. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outros dizem que teria sido golpeado até a morte. Filipe, natural de Betsaída, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael. Disse que pregou na Frígia e morreu como um mártir em Hierápolis. João, o apóstolo que recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria, o discípulo que Jesus amava. Pescador, filho de Zebedeu, o único que permaneceu perto da cruz, o primeiro a crer na ressurreição de Cristo. A tradição relata que João residiu na região de Éfeso, onde fundou várias igrejas. Na ilha de Patmos, no mar Egeu, para onde foi desterrado, teve as visões referidas no Apocalipse. Após sua libertação, teria retornado a Éfeso, teve morte natural com a idade de 100 anos. Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Nada se sabe da vida de Judas Tadeu depois da ascensão de Jesus. Diz a tradição que pregou o evangelho na Mesopotâmia, Edessa, Arábia, Síria e também na Pérsia, onde foi martirizado juntamente com Simão, o Zelote. Judas Iscariote, filho de Simão, traiu a Jesus por 30 peças de prata, enforcando-se em seguida. Mateus, filho de Alfeu, e também chamado de Levi, cobrador de impostos, nos domínios de Herodes Antipas, em Cafarnaum, percorreu a Judéia, Etiópia e Pérsia, pregando e ensinando. Há várias versões sobre a sua morte. Teria morrido como mártir na Etiópia. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, disse que exerceu seu ministério na Judéia e Macedônia. Teria sido martirizado na Etiópia. Paulo, israelita da tribo de Benjamim, natural de Tarso, na Cilícia ou de Turquia. Nome romano de Saulo, o apóstolo dos gentios. De perseguidor de cristãos, passou a pregador do evangelho e perseguido. Realizou 3 grandes viagens missionárias e fundou várias igrejas, segundo a tradição, decapitado em Roma nos tempos de Nero, no ano 67 ou 70 antes de Cristo, depois de Cristo, né?
Pedro, pescador natural de Betsaída, confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi testemunha da transfiguração. Seu primeiro sermão foi no dia de Pentecostes. Segundo a tradição, sua crucificação verificou-se entre os anos 64 e 67, em Roma, por ordem de Nero. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por achar-se indigno de morrer na mesma posição de Cristo. Simão, o Zelote. Dos seus atos como apóstolo nada se sabe. Está incluído na lista dos 12. Em Mateus capítulo 10, versículo 4, julga-se que morreu crucificado. Tiago, o maior, filho de Zebedeu, irmão do também apóstolo João, natural de Betsaída da Galileia, por ordem de Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém entre os anos 42 e 44. Tiago, o menor, filho de Alfeu, missionário na Palestina e no Egito, segundo a tradição, martirizado provavelmente no ano 62. Tomé só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. Segundo a tradição, sua obra de evangelização se estendeu à Pérsia e Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Então, amados, eu trouxe todos esses nomes, conhecidos por alguns e desconhecidos por outros, para, através desse versículo 4 do capítulo 12 de Hebreus, para mostrar que, assim como diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E eis aí homens que andaram com Jesus. E segundo a tradição, todos os relatos foram martirizados, tiveram sangue derramado, com exceção de João. Que essas informações sirvam para todos nós, de que vale a pena lutar contra o pecado, de que a luta contra o pecado, ainda que o sangue seja derramado, nos leva a uma morada celestial, a morada onde aquele que está sentado à direita de Deus nos espera. Assim eu creio, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.